Olá, quinto ano. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para a aula do dia 6 de maio, aula de matemática. A tia Andréia vai recordar com vocês a porcentagem, tá bem? Pessoal, a tia Andréia colocou algumas figuras aqui para representar a porcentagem, para que vocês compreendam melhor a porcentagem. Quando a gente fala assim, 100% dos alunos vieram à aula hoje, significa que todos os alunos estavam na aula. Então, 100% representa essa figura todinha, tá vendo que ela não está dividida? Ou seja, é um inteiro. Então, olha, 100%, aqui é o símbolo de porcento. A forma fracionária de 100% é dessa maneira, que é o mesmo que um inteiro. Agora, se eu divido essa figura ao meio, cada parte vai valer 50%. 50% na forma fracionária é 50 centésimos, que é o mesmo que um meio. Por que um meio? Metade, a figura não tem duas partes. Aqui, 25% da figura. Significa que a figura está dividida em 4 partes iguais. 100 dividido por 4 são 25, por isso 25%. A forma fracionária é 25 centésimos, que é o mesmo que 1/4. Aqui, a figura está dividida em 10 partes iguais. 100 dividido por 10 são 10. Então, 10 centésimos, ou seja, 1/10 da figura. Cada pedacinho desse aqui representa 1/10. E aqui a figura está dividida em 5 partes iguais. 100 dividido por 5 são 20. Então, por isso, cada pedacinho desse aqui representa 20%. Ou seja, 20 centésimos, que também é o mesmo que 1/5. Por quê? São 5 partes, cada pedacinho é 1/5 da figura. Então, gente, quando a gente vai calcular 50% de um valor, é só a gente imaginar, 50% não é metade? Então, se eu quero 50% de 80, metade de 80 não são 40? Seria 40. Então, essas porcentagens aqui são porcentagens especiais, que a gente nem precisa ficar armando conta para resolver. Eu vou colocar exemplos aqui para vocês, prestem atenção. Pessoal, aqui a tia Andréia colocou então uns exemplos de porcentagens de acordo com os desenhos que eu fiz no slide anterior. Esses 4 tipos de porcentagem aqui a gente pode fazer o cálculo mental. Eu não mostrei para vocês que 50% é metade? Então, por exemplo, metade de R$280 é só dividir 280 por 2, R$140. 25%, eu não falei que é a quarta parte? 280 dividido por 4, 70. 10% é a 10ª parte. Dividir alguma coisa por 10, basta eliminar o zero. R$28. E 20%, eu não falei que é a 5ª parte? Então, é só dividir 280 por 5, tá bom? Então, essas 4 porcentagens aqui, dependendo do valor, dá para calcular até mentalmente. Pessoal, agora olhem esse exemplo aqui. 16% já é mais difícil de fazer mentalmente. Então, 16% de R$280. O 16% a gente transformou em fração. 16 centésimos. Sempre que tem esse porcento aqui, significa 100 embaixo. O de a gente coloca vezes. E o 280, observem que a tia Andréia não colocou esses 2 zeros depois da vírgula. Porque se a gente coloca, a gente acaba se confundindo. E os 2 zeros depois da vírgula, eles não têm valor. Então, 16% de 280. Multipliquei 16 vezes 280, deu 4.480 e repeti o 100. Agora, eu não expliquei para vocês até já fizeram um teste disso. Se tem 2 zeros no denominador, significa que eu vou ficar com 2 algarismos depois da vírgula, R$44,80, tá?
É só deixar 2 algarismos depois da vírgula. Se eu tivesse 2 zeros aqui, eu poderia cortar os 2, tá? Pessoal, aqui a tia Andréia colocou exemplos de como transformar porcentagem em fração irredutível. Lembrando que frações irredutíveis são aquelas que não dão para a gente simplificar mais, que acabou ali. Então, olha só, 35% é o mesmo que 35 centésimos. Só que 35 centésimos eu posso transformar numa outra fração. Toda vez que a gente tiver uma fração que o numerador e o denominador terminarem em 0 ou 5, significa que eu posso dividir por 5, tanto o numerador quanto o denominador. 35 dividido por 5, 7. 100 dividido por 5, 20. Agora, 7/20 é uma fração irredutível. Por quê? 20 não dá para dividir por 7. E para a gente simplificar uma fração, ou seja, torná-la irredutível, a gente tem que dividir sempre numerador e denominador pelo mesmo valor. Senão fica errado, tá? Aqui, 40%. 40 centésimos. Quando tem 0 no numerador e no denominador, a gente pode cortar. Fica 4 décimos. O numerador e o denominador não são pares. 4 décimos é o mesmo que 2 quintos. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 70% são 70 centésimos. Posso cortar o 0. Sempre que tiver um 0 em cima e um 0 embaixo, eu posso cortar. Ficou 7 décimos. É a mesma situação aqui de cima. 7 só dá para dividir por 7. 10 não dá para dividir por 7, então parou. Eu não posso dividir aqui por um número diferente do que eu dividi aqui. Senão, eu não estou transformando a fração em outra fração equivalente. Eu vou lembrar vocês aqui o que é uma fração equivalente. Pessoal, como eu disse para vocês, a fração, para a gente poder fazer alteração, a gente tem que fazer tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Na apresentação anterior não tinha 4 décimos, então eu vou colorir aqui 4 décimos dessa figura. Não vou ficar colorindo direitinho, não, senão toma tempo, tá? Então, aqui tem 4 décimos coloridos. Aí, eu não falei com vocês lá que 4 décimos é igual a 2 quintos? Olha só. 2 quintos agora. Se eu falar com vocês que eu comi 4 décimos de uma barra de chocolate dessa aqui, de cima, ou se eu falar que eu comi 2 quintos dessa barra, eu comi mais aqui ou aqui? Não, eu só dividi em pedaços menores. Então, 4 décimos e 2 quintos representam frações equivalentes. Só que aqui, 4 décimos, dá para eu reduzir. Eu transformo em 2 quintos, eu tirei essa divisão do meio, tá? Então, onde era 2 pedaços, ficou 1. Se eu tinha 4 pedaços, eu fiquei com 2. Se eu tinha 10 no total, eu fiquei com 5. Então, por isso que a mesma mudança que a gente faz no numerador, não eram 4 pedaços e ficaram 2, a gente tem que fazer no denominador. Não eram 10 pedaços e ficaram 5? Porque se eu mudasse só o numerador e não mudasse o denominador, aí eu não estaria falando da mesma quantidade. E frações equivalentes representam a mesma quantidade, tá bem? Por isso que a gente tem que dividir sempre numerador e denominador por números iguais. Eu não posso dividir por números diferentes, não, tá? Pessoal, por hoje é só. Tia Andréia vai deixar as atividades para vocês fazerem. Beijinhos. Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp e até amanhã.